O que você está vendo? Você está enxergando bem diante de você? As coisas estão claras? Uma certa mulher estava chegando em casa e a luz havia acabado. Era noite, energia elétrica faltava, estava tudo muito escuro e ela estava com certo receio de entrar na casa dela, sendo que ela não conseguia ver um palmo na frente do nariz. Tão escura estava a casa e toda aquela situação, mas ela pegou um pouco de coragem e destrancou, abriu a porta e entrou tateando em sua casa. E tateando ela conseguiu encontrar uma vela, acendeu a vela e se sentiu aliviada, porque conseguia divisar os objetos e as vias, os caminhos, os corredores, os quartos, os cômodos à sua frente. Agora ela conseguia transitar pela sua casa, já que ela esperava tanto e a luz não voltava, então ela resolveu entrar, resolveu enfrentar e entrar na casa, encontrou a vela, acendeu a vela, até que a luz voltasse e ela pudesse finalmente ver tudo da melhor maneira possível. Bom, esse quadro, essa experiência que esta pessoa passou, fez-la lembrar que muitos estão também precisando de luz. Muitos, se não a maioria, se não todos nós, nos perdemos no caminho, nos afastamos do propósito, ou nem conseguimos saber qual é o propósito claro e certo para a nossa vida, para os nossos passos. São tantas informações. Nós estamos debaixo e no meio de um conjunto de vários sistemas que iludem, sistemas que manipulam, sistemas que monopolizam poder, riquezas, propriedades, monopolizam mentes e informações. É tanta coisa. Nós mesmos temos tanta coisa na cabeça, tantos pensamentos, e acaba que tudo isso nos empana a mente e ofusca nossa visão ao ponto de andarmos tateando e não conseguimos achar por onde vamos. Você pode ter diplomas, você pode ter formação, você pode ter um autoconhecimento tecnológico, quem sabe um QI lá no astro, acima da média, mas ainda assim isso não significa que você esteja vendo ou enxergando. Talvez você precise se afastar um pouco dos excessos de sombras e de informações e se aproximar não apenas de uma vela, mas de uma luz intensa que possa colocar você, seus passos, sua vida, o seu interior, sua alma no eixo, na paz e nos alvos e objetivos que você realmente precisa, não o que dizem para você, mas que você realmente precisa. Quando Jesus estava passando perto de uma aldeia chamada Betsaida, as pessoas ali, algumas pessoas trouxeram a ele, isso está em Marcos capítulo 8, versículo, vejamos aqui, versículo de Marcos capítulo 8, versículo 22 até o versículo 26. Eu não vou ler o texto todo aqui, Marcos 22 a 26, mas você pode depois ler com mais calma ou dar uma pausa no vídeo, ler o texto e não esqueça de dar o seu like nesse vídeo, de compartilhar, faça o seu comentário sobre o que você entendeu de nossa conversa aqui. Isso vai ajudar nosso vídeo, vai ajudar a propagar essa mensagem. Nós estamos fazendo várias reflexões no Evangelho de Marcos. E hoje nós estamos aqui nesse texto. Depois que se dá uma lida, você volta, assiste o vídeo até o fim, para nós chegarmos às conclusões sobre essa iluminação, essa visão que nós precisamos ter da vida, da realidade, das coisas. Porque Jesus passou nessa terra, Betsaida, e algumas pessoas dali, do local, trouxeram até ele um homem cego. E Jesus então pegou aquele homem e saiu da aldeia, saiu de perto da aldeia, foi para um lugar à parte, foi para um lugar mais longe. Parece que ele queria se ausentar das multidões ali. E então, o texto de Marcos nos narra que Jesus cuspiu sobre a terra e fez um lodo, né, fez um barrinho ali, aquele cuspido, aquela saliva com terra, e passou nos olhos
do homem cego. E em seguida perguntou para ele: O que vês? Jesus passou a saliva com terra nos olhos de um homem cego e em seguida perguntou: O que você vê? E o homem disse: Eu vejo as pessoas, mas são como árvores, árvores andando. Isso foi o que o homem narrou. Ele estava vendo as pessoas, mas não discernia o corpo, a personalidade, as pessoas ali. Pareciam árvores andando. Eram objetos da natureza, não como homens ou seres humanos. Então Jesus, de novo, fez a operação e disse para ele: E agora o que vê? Olhe firme. O homem, olhando firme, finalmente conseguiu enxergar muito bem. Ele via tudo muito bem. É o que o texto nos fala, e as testemunhas que ali conviveram com aquelas várias manifestações que aconteciam durante o ministério de Jesus na terra. O homem via muito bem. Então Jesus falou para aquele homem: volta para sua casa. E recomendou fortemente que ele não voltasse para Betsaida. Ele não devia voltar àquela população, àquele povoado. Algumas vezes Jesus estava tomando essas medidas de não muito populismo, e aqui nesse caso a Bíblia menciona a cidade de Betsaida. Betsaida era a terra natal, se não me engano, era a terra, se for a mesma Betsaida que está sendo dito aqui, era a terra natal de Tiago, Pedro, de André, Pedro, de Tiago. Essa cidade aí era uma cidade ao norte do Mar da Galileia, mas Jesus já não estava mais entrando em certos lugares. Jesus estava a caminho do clímax da sua vida, da sua missão aqui na Terra, quando ele viveu ali naquela parte do Mediterrâneo. Será que ele não queria ir a Betsaida para não causar rebuliço? O cego, a pessoa cega, voltar àquele lugar e causar uma uma expectação enorme e as pessoas irem correndo atrás de Jesus para buscarem mais curas, mais benefícios? Talvez seja isso. Talvez também, se ele voltasse a Betsaida, as pessoas iam correr atrás de Jesus e atrapalhar o rumo. Ele tinha que cumprir a sua missão. Ele sabia que ia ser perseguido, ele sabia que estava sendo perseguido, quase que caçado, ele sabia que estavam levantando complôs contra ele, e que ele seria torturado e morto em Jerusalém. Ele sabia do que ele haveria de passar. Os discípulos ainda não sabiam, não conseguiam entender, não conseguiam acompanhar essas informações futuras, de um futuro tão próximo e tão sofrido. Jesus já sabia, e mesmo assim ele era resoluto em fazer o trabalho de Deus, o trabalho pelo qual ele foi, para o qual ele foi enviado aqui a esse planeta, a essa dimensão. Por isso não era importante para Jesus populismos, multidões. Muitas pessoas procuram a religião, procuram a fé, procuram igrejas, procuram cultos, buscando ver sinais, ver prodígios, ter curas, melhorar de vida, sentir paz, ter direção para a vida. E nada disso é errado. Não é errado você procurar melhorias. Pelo contrário, você deve bater, buscar. Só que existem pessoas que param aí, chegam só até aí. E nesta cura deste homem, que Jesus não fez de uma vez, ele fez gradualmente. Primeiro, o homem viu as formas, mas não discernia. O segundo passo de cura, o homem passou a enxergar muito bem. Este processo nos mostra que nem sempre as pessoas se convertem, se entregam a Cristo, conhecem a Deus de uma hora para outra. Elas precisam ser levadas por outros, elas precisam frequentar, elas precisam de passos graduais para ir, para irem crescendo na dimensão dessa realidade restauradora, essa realidade que flui de Cristo, passo a passo. Isso nos mostra que para você conhecer a Jesus, você começa no contato com pessoas, com informações, com este vídeo, quem sabe, com blogs, leituras, leitura de livros, mas você tem que ir além.
além até mesmo da sua igreja, da sua religião. Você tem que ir além no texto da palavra de Deus, lendo as Escrituras, especialmente lendo os evangelhos que nos falam sobre quem foi Jesus, o que ele fez, o que ele ensinou. Lendo os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você nunca leu a Bíblia, é recomendável que você comece a ler pelos evangelhos. O conhecimento vem gradualmente. Não é um conhecimento qualquer, é um conhecimento espiritual que vai começar a formatar a sua mente, formatar suas emoções com o tempo, com as várias vezes que você ler e você procurar sobre a sua vida a direção de Jesus. No começo vai parecer que você estará tateando, procurando entender, mas quem vai ajudar você vai ser o Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá essa consciência sublime, direcionadora sobre o caminho que devemos seguir, e a leitura das Escrituras solidificam este caminho. Elas clarificam a direção certa, para que você encontre o propósito certo. Aquele homem foi curado gradualmente. Você e eu precisamos aprender passo a passo, gradualmente, um dia após o outro, orando, lendo a Bíblia, afastando-se da multidão, afastando-se de Betsaida, afastando de muitas informações e mantendo foco. Você vai ver bem, você vai enxergar melhor quando ver bem à sua frente. Você vê no texto, o texto diz que aquele homem fixou os olhos e então passou a ver tudo muito bem. Ou seja, você precisa continuar aprendendo, persistindo no aprendizado, dia após dia. Nem que seja 5 minutinhos, vai buscando a presença, vai lendo as Escrituras. E, finalmente, o propósito de Deus para a sua vida vai ficando cada vez mais claro. Quando você se entrega a Jesus, quando você recebe e decide ser liderado por Jesus em todos os passos, áreas e camadas da sua vida, então você começa a entrar bem firmemente no propósito, no plano que Deus tem para toda a humanidade. Note bem, os humanos perderam este propósito. E por isso que estamos pregando o Evangelho, para que as pessoas retornem aos planos de Deus. Veja que o mundo ao seu redor está com governos que destroçam, que destroem, que usurpam. Está sendo liderado por homens e mulheres arrogantes, cheios de ideologias na cabeça, cegos guiando outros cegos. Indivíduos que se dizem líderes ou que se fazem líderes de grandes multidões de religiosos, grandes multidões de sistemas, de instituições, mas estão todos tateando, andando às cegas no final das contas. Então, nesse caso, nós precisamos da verdadeira luz. Como está escrito lá no Evangelho de João, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, alumia a todos os homens. E Jesus lá em João mesmo curou o outro cego e disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. É esse o plano de Deus para a sua vida. Você pode procurar ter uma carreira, nada contra isso, isso é importante. Procurar encontrar o seu propósito de vida, que muito tem sido ensinado por aí, fazer o seu projeto de vida, mas nada disso é mais importante do que, em primeiro lugar, sair de Betsaida, sair da multidão, sair dos excessos de informações e vir a Jesus e gradualmente crescer nele para conseguir olhar bem e ver tudo muito bem. Daí virão outras coisas. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a vida correta em Cristo e a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. O que vês